Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, 4 de novembro, memória de São Carlos Borromeu, bispo. Escutemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Meus queridos irmãos e irmãs, nem todos os personagens das parábolas de Jesus são pessoas virtuosas. Muitos deixam a desejar. A figura do filho mais novo da parábola do filho pródigo é um bom exemplo de um caráter falho, mas que também demonstrou o seu lado positivo ao demonstrar arrependimento. O administrador do Evangelho de hoje é semelhante ao filho mais novo da parábola do filho pródigo. O Evangelho descreve como esbanjador dos bens de seu patrão e como desonesto. Talvez ele estivesse enchendo os bolsos com os recursos de seu patrão. No entanto, assim como em um determinado momento de extrema crise o filho mais novo da parábola mostrou o melhor de sua natureza, o mesmo aconteceu com esse administrador desonesto. Como ele estava prestes a ser demitido de sua lucrativa posição por seu patrão, ele agiu de uma maneira que serviu aos outros e não a si mesmo. Ao reduzir a dívida dos devedores de seu patrão, ele pode estar descontando a quantia que teria recebido. Em um momento de crise, o administrador percebeu que precisava fazer amizade com essas pessoas, porque quando ele estiver desempregado, precisará de sua boa vontade e hospitalidade. Embora suas ações mostrassem um lado generoso, havia um grau de interesse próprio em suas ações. Assim como havia um grau de interesse próprio na decisão do filho mais novo de voltar para a casa de seu pai. Ele foi para casa porque não tinha para onde ir. O administrador da parábola de hoje tem algo a nos ensinar, segundo Jesus, sobre a importância de agir com decisão em um momento de crise. O Senhor nos convida a ver cada crise, seja social, eclesial, comunitária ou pessoal, como uma oportunidade, pois toda crise é um chamado para uma reflexão mais profunda. Em tempos de crise, o Senhor está sempre nos convidando a recorrer mais profundamente, com mais decisão, às nossas qualidades e recursos pessoais que podem estar adormecidos, para que nosso próprio bem e o bem dos outros sejam melhor servidos. E hoje, 4 de novembro, a Igreja Católica celebra a memória de São Carlos Borromeu, arcebispo de Milão e personagem muito importante da Contra-Reforma Católica do século XVI. O Papa São João Paulo II tinha grande apreço e devoção por ele e o considerava seu santo padroeiro.
porque o Papa João Paulo II tinha grande apreço por São Carlos Borromeu. Primeiramente, pelo nome, ambos têm o mesmo nome. O nome civil do Papa João Paulo II é Karol, em polonês, que se traduz por Carlos. Assim como São Carlos Borromeu sofreu um atentado, também São João Paulo II sofreu um atentado. E São Carlos Borromeu teve um papel importantíssimo no Concílio de Trento. São João Paulo II também será um grande defensor do Concílio Vaticano II. São Carlos Borromeu era um nobre bem-nascido. Seu pai, o conde Gilberto Borromeu, distinguia-se por seu talento e virtudes. Sua mãe, Margarita, pertencia ao nobre ramo milanês da família dos Médicis. São Carlos nasce na Itália em 1538, em Arona, Lombardia. Depois de estudar latim em Milão, o jovem transferiu-se para a Universidade de Pavia. Seu tio, o cardeal Médici, era papa, com o nome de Pio IV. Foi seu tio Pio IV que o chamou de Milão para Roma. Logo o encheu de honras e dentro de 2 meses foi feito cardeal, arcebispo de Milão e secretário de Estado. As ordens sagradas foram recebidas mais tarde e ele iria fazer 22 anos. Foi um caso de nepotismo bem-sucedido. O venerável Bartolomeu de Martíribus, arcebispo de Braga, foi à cidade eterna e São Carlos aproveitou a ocasião para abrir o seu coração àquele servo fiel de Deus, dizendo: Vede o cargo que ocupo aqui em Roma. Vós sabeis o que significa ser sobrinho e sobrinho favorito de um papa, e não ignorais o que é viver na corte romana. Os perigos são imensos. O que posso fazer? Minha maior penitência é o favor que Deus me deu, e muitas vezes penso em me retirar para um mosteiro para viver como se só Deus e eu existíssemos. São Carlos fez intervenções importantíssimas na Igreja, sobretudo nas questões mais delicadas, na revisão da Vulgata, do Missal e do Breviário. Ele preocupava-se também com a composição do Catecismo Romano, obra muito importante que teve relevância no Concílio de Trento. Nas 9 Assembleias Gerais do Concílio de Trento e nas numerosas Assembleias Particulares, foram aprovados muitos dos mais importantes decretos dogmáticos e disciplinares, e o sucesso deveu-se a São Carlos Borromeu do que a qualquer outro dos personagens que participaram da Assembleia. De modo que se pode dizer que ele foi o diretor intelectual e o espírito orientador da 3ª e última sessão do Concílio de Trento. São Carlos realizou a reforma do povo, do clero, dos monges e das monjas que relutavam em aceitar algumas normas do Concílio de Trento. Ele não desistia diante das dificuldades. Dizia: basta agir corretamente em tudo, e então cada um diga o que quiser. Fundou 5 seminários para preparar sacerdotes dignos. Quando voltou para a sua vasta diocese de Milão, multiplicou as obras de caridade. Durante a peste que se espalhou em Milão, São Carlos cuidou dos doentes. Ele foi o organizador do clero e das ordens religiosas que saíam ao encontro dos infectados, necessitados de assistência médica e espiritual. São Carlos Borromeu cuidava pessoalmente de centenas de moribundos e foi o gestor da ajuda econômica às vítimas e suas famílias. São Carlos Borromeu foi quem deu a primeira comunhão ao adolescente São Luís Gonzaga. Ele costumava dizer: as almas se ganham com os joelhos, ou seja, com a oração. Promoveu imensamente os exercícios espirituais de Santo Inácio. Como pressentisse sua morte, quis preparar-se para ela praticando os exercícios de Santo Inácio, que tanto apreciava e que sempre o ajudaram muito. Poucos dias depois ele morreu, entre os dias 3 e 4 de novembro de 1584,
pronunciando as palavras Ecce venio, eis que venho. Ele tinha apenas 46 anos. Foi chamado Obséquio do Céu pelo Papa Pio X e canonizado por Paulo V em 1610. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.